Graça e paz, a coragem de falar a verdade e as consequências da injustiça. É sobre isso que vamos falar no Fé para hoje. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, versículo 1 ao 12, que diz assim: Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, uma festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu, sob juramento, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Antes de nós meditarmos nesse trecho das Escrituras, convido você a compartilhar, curtir e comentar neste vídeo e também que você possa, se você não é inscrito ainda, se inscrever em nosso canal. Vamos à nossa meditação de hoje. A coragem de falar a verdade e as consequências da injustiça. Neste trecho, a história da morte de João Batista nos ensina poderosas lições sobre coragem, integridade e as consequências da injustiça. João, um homem de coragem inabalável, se destacou em sua missão de chamar os pecadores ao arrependimento, mesmo enfrentando a resistência e hostilidade dos poderosos da época. Sua ousadia ao confrontar Herodes e sua esposa Herodias sobre o casamento ilícito foi um ato de fidelidade a Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. João não tinha medo de dizer a verdade, mesmo que isso significasse perder sua posição ou a própria vida. Ele nos mostra o que é ser fiel ao chamado de Deus, mesmo quando a verdade que proclamamos nos coloca em situações difíceis. Herodes, por outro lado, representa aqueles que, ao serem confrontados pela verdade, escolhem reagir com violência ou ignorância. Mesmo reconhecendo que João era um homem justo e santo, Herodes cedeu às pressões de sua esposa Herodias e de sua própria vaidade. Ele não teve coragem de fazer o que era certo e, em vez disso, foi levado por suas promessas vazias e por um orgulho que o impediu de ser justo. O medo da reação dos outros, a pressão para manter sua honra diante de seus convidados e a falta de integridade o levaram a cometer um ato de injustiça terrível, mandar matar João, um homem inocente. A morte de João Batista também nos lembra do custo da integridade. João sabia que, ao falar contra a corrupção do rei e de sua esposa, ele arriscaria sua vida. E, de fato, ele perdeu a vida por sua fidelidade a Deus e à verdade. Mas em sua morte, João não foi derrotado, mas permaneceu fiel até o fim. Sua morte não foi em vão, pois deixou um legado de coragem e fidelidade que ecoa até hoje. Essa passagem também nos fala sobre o perigo da influência de outros, como foi o caso de Herodias, que, cheia de raiva e vingança, manipula sua filha para conseguir o que ela queria. A história é uma advertência sobre como o pecado e a vingança podem contaminar até os corações mais próximos. Herodias não estava interessada em justiça. Ela queria destruir João por causa do seu próprio orgulho ferido. Essa atitude nos ensina sobre a destrutividade do pecado não resolvido e da vingança que podem corromper a alma e levar a decisões que destroem a vida dos outros. A fidelidade de João nos ensina que, por mais que a verdade que proclamamos seja impopular ou mesmo perigosa, devemos manter-nos firmes no que Deus nos chamou para fazer. E como Jesus, que logo após a morte de João se retirou para um lugar deserto para orar, também somos chamados a buscar forças em Deus quando nos confrontamos com a dor e a injustiça.
Mesmo que a dor de perder um amigo e seguidor fiel seja grande, a obra de Deus segue e a verdade sempre prevalecerá. Falar a verdade pode custar caro, mas a fidelidade a Deus sempre nos conduz a uma vida de integridade. Pergunte a si mesmo: você tem a coragem de falar a verdade mesmo quando ela é difícil ou impopular? Onde você tem se calado por medo ou conveniência? Reflita sobre como as pressões ao seu redor, seja família, amigos ou cultura, podem estar influenciando suas decisões. Você está fazendo o que é certo ou está cedendo à pressão dos outros? Lembre-se de que ser fiel a Deus pode nos trazer dificuldades, mas também nos coloca no caminho da verdadeira justiça e paz. Ore para que Deus lhe dê coragem e sabedoria para ser fiel, mesmo quando isso for desafiador. Eu quero convidar você, ore comigo neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado por ler esta palavra e perceber a coragem de João Batista, que mesmo em meio a tudo que ele estava enfrentando, ele se manteve firme, fiel e obedeceu a tua palavra. Ele não voltou atrás. Ele não negociou princípios. Ele não negociou a verdade por conveniência. Ele se manteve corajoso e foi até o fim cumprindo o seu propósito. Meu Deus, eu te peço nesta hora que cada um de nós, Pai, possamos também sermos como João Batista, não negociarmos nossos princípios, não negociarmos nossa fé, não negociarmos a tua palavra e não negociarmos a verdade. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, que tu és o caminho, a verdade e a vida. E por isso nós queremos ser conduzidos por esta verdade. Sermos luz neste mundo onde a mentira muitas vezes é mascarada, relativizada, em que as pessoas, Senhor, se curvam, ó Deus amado, por causa do seu orgulho, se curvam à mentira e abraçam a mentira como verdade por conveniência. Mas, meu Deus, nos ajuda como igreja, como teus filhos, como teus discípulos, nos mantermos firmes na verdade que liberta. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esta pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela seja abençoada e alcançada também e fortalecida pela verdade que liberta. E nós não vamos negociar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.